Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então eu vim falar um pouco sobre o aumento do preço dos arrendamentos em Portugal e o que isso tem a ver com a especulação imobiliária e com a imigração. Então, assim, em primeiro momento que a gente vem percebendo é que está tendo cada vez mais facilidades para se tirar um visto em Portugal e em outros países também, assim como o Canadá. E a gente pode pensar num primeiro momento de que isso tem a ver com a mão de obra e com o recolhimento de impostos, como imposto de renda, que é o IRS, como a segurança social. E tem um fundo de verdade nisso, né? Mas a questão de Portugal, vivendo lá e percebendo o que vem acontecendo, é de que existe muito investidor que anda comprando imóveis e ganhando com o aumento absurdo dos preços dos imóveis, né? Porque quanto mais imigrante vem para os grandes centros, mais o imóvel dele valoriza em pouco tempo e sem muito risco. Também o que acontece é que que aconteceria caso os imigrantes fossem embora desse país e fosse cancelado esse vistos de procura de trabalho e tantos outros vistos que têm sido liberados? Diminuiria o preço dos imóveis. Então, existem investidores do mundo inteiro comprando imóveis em Portugal e tendo um aumento de patrimônio absurdo em poucos anos, né? Às vezes em 10 vezes o valor do patrimônio em poucos anos, né? Então, só para ter título de comparação, a gente tem essa reportagem aqui ó, do Canadá, que o Canadá proibiu a venda de imóveis para estrangeiros, né? Então, chega lá um investidor chinês, compra alguns imóveis, né? Ele possui algum capital e ele, pô, onde é que eu vou investir? Vou investir em imóvel, né? Onde é que dá dinheiro? E em alguns anos tu tem uma valorização imobiliária gigantesca, né? Porque os imigrantes estão procurando os grandes centros. E essa notícia repercutiu no Portugal, né? Ó, o governo português ele viu essa notícia viu essa questão do Canadá e tentou implementar, né? Para combater a subida de preços, porém com o lobby dos grandes investidores, não conseguiu. A questão que eu venho dizer é que a imigração é muito boa, né? Existiu uma troca cultural, Portugal é um país muito lindo, gostei muito de morar. É, e o que eu venho falar aqui é a título de conhecimento, para que as pessoas entendam e não veja como uma forma ingênua que é pela mão de obra. Também é pela mão de obra, é pelo recolhimento de impostos, sim, mas eu quero que vocês deixem esse olhar ingênuo dessa grande quantidade de vistos sendo liberadas, porque a tendência de todo o país é ter uma reserva de mercado dos trabalhos para os cidadãos daquele país. Todo o país faz isso, que é uma forma de manter a qualidade de vida do cidadão do país e manter o, o salário dele digno com a qualidade de vida necessária, né? E porque o que adianta ter dois cidadãos ganhando 1.000 euros, pagando metade da segurança social, ou ter um cidadão ganhando 2.000 euros e pagando o dobro da seguridade social, né? Então aqui eu venho mostrar o aumento de preço em alguns anos, né, do setor imobiliário, o preço de alguns arrendamentos, aqui é um quarto de solteiro, custando aí 600 euros, não é permitido casal, né, às vezes pedindo vários meses de aluguel de arrendamento adiantado. Aqui temos um quarto de solteiro com uma pequena cama aqui, custando 400 euros quase, né? Aqui temos um outro quarto que custando 500 euros. E aí só para meninas, né, no caso. Então a gente tem outros países que estão seguindo no mesmo caminho de aumentar a quantidade de vistos de trabalho, né? E, e dentro de um momento em que a gente vê cada vez mais o achatamento de salários e diminuição da, das ofertas de trabalho nos países, até por uma questão de automatização, a gente percebe que isso vai um pouco de encontro.
E então eu quero que vocês percebam e deixem um pouco de lado essa questão ingênua de pensar que é só pela mão de obra. Existe um lobby gigantesco para que investidores ganhem dinheiro com a especulação imobiliária. Né? Então, quanto mais imigrantes, quanto mais vistos de trabalho, mais o patrimônio deles vai valorizar. Por outro lado, se forem cancelados esses vistos todos, o patrimônio deles vai cair absurdamente, de um dia para a noite. Eles vão perder metade do valor do patrimônio. A questão da especulação imobiliária vai cair muito, né? Tanto que a gente tem até aqui, ó, vou pesquisar aqui, ó, que é Portugal, ó, a proibição dos alojamentos locais, né? Porque o que vem acontecendo cada vez mais é a questão do coworking, né? Que é várias pessoas morando na mesma casa e cada um morando em um quarto, dividindo a cozinha, o banheiro e a sala, né? E, e o que vem acontecendo em Portugal, então, é que, além disso, existe o arrendamento que é muito mais predatório, que é o arrendamento de temporada, né? Sazonal, que é quando o, o investidor ele percebe que vale mais a pena, em vez de alugar por um ano inteiro para uma pessoa aquele apartamento, vale muito mais a pena disso alugar um quarto para cada pessoa. E melhor do que isso, que é o melhor dos mundos para o investidor que vive de arrendamento, é tu alugar por temporada, né? Tu cobrar por diária. Então, isso vem sendo proibido, que é a renda dos alojamentos locais. Então, vem lá o cidadão britânico, vem lá o italiano, francês e de outros países, que vem para passar alguns dias e pagam um valor bem elevado da diária, né? Então isso faz com que haja muito mais concorrência para a pessoa que mora no país, né? Então isso está sendo proibido já. Aqui está falando de Lisboa, mas no Porto já foi proibido a solicitação de novos alojamentos locais, né? Ou seja, então tu não pode mais, a partir de agora, cadastrar um apartamento para que ele se torne um alojamento sazonal por enquanto, né? Então é isso.